Vamos retomar a leitura hoje e algum comentário sobre a entrevista que o psicanalista argentino Mariano Hohenstein fez com o filósofo esloveno Slavoj Žižek. Ele chama de o provocador com ternura. E ele diz o seguinte: alguns encontros só acontecem por insistência. A cada pedido meu, o filósofo esloveno, um dos mais agudos pensadores contemporâneos, respondia com adiamentos, dizendo que estava velho e doente. Como se tivesse decidido testar minha paciência. A cada novo convite, ele respondia com uma nova desculpa. Quando finalmente aceitou, talvez para se livrar de mim, disse que não fazia sentido eu viajar para Ljubljana para uma entrevista que com certeza me decepcionaria. A arquitetura soviética uniforme não conseguiu arruinar por completo a bela capital de um país que talvez não tenha escala suficiente para sê-lo. Caminhando por suas ruas, onde claramente Žižek é uma celebridade e onde até se podem ver pôsteres com fotos suas espalhadas, não pareceu descabido que o filósofo tenha se candidatado à presidência de um lugar assim. Nos encontramos onde ele havia indicado, no 100, um café situado em pleno distrito cultural da cidade, um velho casarão de ambiente tranquilo, onde as pessoas conversavam animadamente no jardim. Quando Žižek apareceu, vestido de jeans e uma camiseta Fred Perry, feito uma tromba agitada e recebido como habitué, estava longe da imagem que se poderia ter de um homem doente e acabado. Pediu uma Coca-Cola zero e começou a falar sem que eu perguntasse nada, como se não tivesse tempo a perder. Suas ideias se atropelando para sair como se fossem afogá-lo. Falava num inglês com forte sotaque do leste, numa espécie de associação livre torrencial, alternando referências eruditas e algumas fofocas das mais interessantes. Algo bastante próximo, é claro, à psicanálise, que tende a considerá-lo como um dos pensadores mais originais fora do espaço tradicional da clínica. Então, o Mariano começa a entrevista. Adoro a sua maneira de pensar. E ele, Žižek, responde: bom, não fique tão convencido disso. Fiquei velho e muito estranho. Agora sou menos de esquerda. Odeio essa simpatia cega pelos imigrantes. Odeio essa atitude masoquista da Europa. Somos culpados. Temos a culpa de tudo. Fomos os colonizadores, de modo que agora estamos obrigados a abrir as fronteiras. Estamos pagando o preço agora. A esquerda aqui é muito hipócrita. Por um lado, quer acolher os refugiados. Por outro, quer democracia. Aqueles que estão no governo não escutam as pessoas. Faça agora um referendo em qualquer país europeu sobre se devemos ou não permitir refugiados. A resposta em todos os países seria não. E quando você olha a esquerda bem-sucedida, se é que continua se chamando esquerda, só existe uma história de sucesso efetivo: a China. É preciso ser honesto nessa questão. Acho que em toda a história da humanidade não houve outro período similar de 40 ou 50 anos em que tenha se criado riqueza e uma nova classe média. Acho que as pessoas de esquerda, tradicionalmente, odeiam duas coisas. Odeiam, por um lado, este amplo
e cruel capitalismo. A competição brutal e o movimento financeiro anônimo, esse tipo de coisas capitalistas. E, por outro, odeiam o Estado autoritário. Mas na China temos uma exata combinação de ambas. Elas funcionam com perfeição. E não é só a China, agora também o Vietnã. Esse país é outro milagre e está se desenvolvendo de uma maneira absolutamente incrível. Posso perguntar uma coisa? Perdão, eu falo demais. Pode me interromper a qualquer momento. Me interessa muito o que você está dizendo. Sim, mas devo advertir que não sou nenhum especialista no tema. Nem gosto de falar dessas coisas. Não sou nenhum especialista, estou dizendo bobagens. No início da União Soviética, pergunta o entrevistador, Alexander Luria estava muito interessado na psicanálise, antes da chegada do behaviorismo. Sim, absolutamente. Inclusive, até o final de sua vida, você consegue encontrar rastros disso. Você leu o livro incrível de Luria? Estou falando de A Mente e a Memória, um pequeno livro sobre uma vasta memória. Esse é o título. E o Mariano responde, sim, sim, tem 34 páginas. E não é um livro que trate simplesmente de neurocientistas e behavioristas. O protagonista tem uma memória prodigiosa. Mas o que significa isso subjetivamente para esse homem? E Luria dá uma resposta maravilhosa, quase lacaniana. Explica como, para ser capaz de viver com isso, o protagonista teve que reorganizar completamente sua economia subjetiva. Era a única maneira de sobreviver. Por quê? Primeiro, devia aplicar técnicas não para lembrar, e sim para esquecer coisas. Você só pode funcionar normalmente porque esquece coisas. Uma vez tive um debate nos Estados Unidos com alguns cientistas cognitivos, e não são todos completamente idiotas. Concordamos que, se você compara os humanos com os símios, o que nós podemos fazer não é mais complexo, e sim menos. Sabemos como abstrair, sabemos como apagar o que não é importante. Essa é a razão porque o único jeito que o protagonista tem de sobreviver é, primeiro, aprender através de rituais para esquecer. Mas o segundo ponto, muito mais interessante, bem lacaniano, é que para poder sobreviver, ele precisa experimentar sua situação como se fosse temporária. As posturas mais interessantes de hoje em dia, entre psicanalistas e neurocientistas, os neurocientistas inteligentes, se dão precisamente em torno dessa questão. De certo modo, você pode demonstrar que quando pensa que está tomando uma decisão livre, o que faz é registrar algo que já teve lugar em sua mente. Certo? Agora, o problema está em saber como isso afeta a autoexpressão. Por quê? Uma vez que você sabe disso, aceita o fato de que perde seu livre-arbítrio. Mas você pode aceitar isso? A maioria pensa que não, que vivemos numa ilusão necessária de livre-arbítrio. Depois, há outros, mais radicais, que pensam diferente. Esse assunto me interessa muito. Aqui nós, freudianos ou lacanianos, repito, estamos o tempo todo sendo controlados por máquinas digitais. Tudo fica registrado. É isso que está acontecendo. Os chineses fazem isso feito loucos. Os americanos também. Essa digitalização direta do nosso cérebro. Já avançaram muito nesse aspecto. Em como conectar seu cérebro a um computador.
e que em seguida o computador possa discernir seus pensamentos básicos. De modo que podemos controlar seus pensamentos. O que isso significa? Acho que a nossa noção de ser uma pessoa implica esta fissura. Eu estou aqui, a realidade está ali, posso pensar livremente, fora de controle. Se essa fissura básica entre a vida interna e o exterior se fecha, então estou cada vez mais convencido de que algo novo está emergindo e de que já não seremos humanos. Não acho que vamos ser convertidos em autômatos ou alguma coisa do tipo, mas o que vai acontecer com a identidade subjetiva se, na realidade, pudermos conectar nossa mente diretamente a uma máquina? Ainda temos de enfrentar isso. E aí o Mariano continua. Nessa espécie de futuro pós-humano que você está imaginando, você acha que haverá lugar para a psicanálise? Ela será necessária? Sim, sim, responde o Zizek. Claro, talvez não venha a ser a mesma psicanálise tal como a conhecemos. Em primeiro lugar, não acredito nesse determinismo simples que afirma que seremos objetivizados. Porque a fonte da nossa liberdade, de novo, não é o livre-arbítrio só num sentido positivo. Também existe a possibilidade de se abstrair, de se retirar, de dizer não. Um homem chamado Benjamin Libet, você deveria lê-lo, descobriu que quando você toma uma decisão livre, seu cérebro sabe 1 segundo antes, de modo que você não é livre. Já contamos isso antes. Mas depois diz que é errôneo deduzir disso que não existe livre-arbítrio. Ele diz que todas as decisões positivas estão determinadas. Não somos livres, mas você pode evitá-las. Está aí a liberdade. Você pode dizer não. E nisso, concretamente, há liberdade. E conversei com cientistas inteligentes que me disseram que não deveríamos comparar os homens aos símios quanto ao nível de complexidade. Os símios são muito mais racionais. Mas é precisamente em coisas como a pulsão de morte ou a autossabotagem, entre outras, onde a liberdade humana começa. Autossabotagem. A liberdade humana não é fazer aquilo que traz felicidade. A liberdade humana é pensar, eu poderia ser feliz, mas por que não estragar isso? Aqui as coisas se tornam interessantes. Encontro nessas questões um espaço para o diálogo com cientistas cognitivos realmente inteligentes, que têm consciência de que as coisas não são tão simples. De novo, acho que precisamente por todas essas perguntas abertas, inconscientes, a psicanálise vai persistir, porque deveríamos estabelecer essas velhas divisões. As pessoas falam do inconsciente digital, referindo-se às coisas que estão ali fora, mas isso não é inconsciente, continua simplesmente maquinaria externa inconsciente. O inconsciente freudiano é puramente virtual, está fora, está no simbólico, não é parte do mais profundo do seu cérebro. No momento em que começarem a levar a sério essas noções freudianas, elaboradas por Lacan, dos sujeitos divididos, entre outros, tudo se tornará mais complicado. Aqui precisamos de diálogo. Se você me pergunta, eu acho que vivemos numa era em que a psicanálise é mais necessária do que nunca. Sempre repito isso porque agora está na moda todo mundo dizer que a psicanálise ficou defasada. Freud nunca foi esse tonto simplista
que pensava que, por termos certos desejos que a moralidade social nos proíbe satisfazer, precisamos da psicanálise para deixar para trás essas proibições paternais e tornar realidade os nossos desejos. Não. Freud era muito mais refinado. Ele sabia, para falar em termos muito simples, que o problema do pai não era, digamos, que você queira experimentar certa prática sexual que seu progenitor proíba e que você se rebele contra ele. Não. O problema é que, precisamente, a autossabotagem do pai permissivo é até mais forte. Hoje em dia vivemos em sociedades permissivas e temos muito mais impotência e frigidez do que nunca. Todos esses paradoxos se dão hoje e agora, e por isso acho que a psicanálise é necessária. O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência moderna. O que quero dizer é que, como expressar, o tópico da psicanálise se manifesta precisamente quando a lógica simples e direta deixa de funcionar. Tenho boas relações com algumas pessoas da China que estão tentando desenvolver a psicanálise por lá. E o que sempre dizem é que, pelo menos nas gerações um pouco mais velhas, o trauma da revolução cultural está presente. Todos os traumas familiares ainda estão relacionados a isso. Para eles, é seu holocausto. Por isso, discordo de Badiou, que ainda celebra a Revolução Cultural. Para os intelectuais, é sabido o trauma absoluto que implicou. Eu me refiro ao fato de terem sido espancados. Os guardas vermelhos apareciam em suas casas e, se encontravam algum livro estrangeiro, independentemente se fosse um livro marxista ou de outro tipo, batiam e pronto. E assim por diante. Era um pesadelo, por isso não estou disposto, como Badiou, a celebrá-lo. Você está terminando algum livro agora? Pergunta Mariana. Sempre estou terminando algum livro. Agora mesmo um livro grande e grosso em que tento refletir sobre o terceiro volume da trilogia de Alain Badiou, L'Immanence des Vérités, a imanência das verdades. A razão pela qual Badiou não é um freudiano é que ele não acredita no que eu chamo, segundo Hegel, de negatividade radical ou pulsão de morte, de Freud. Para ele, a negatividade e a pulsão de morte são uma espécie de perversão patológica. Ele acredita nesse aspecto positivo. Você começa com um projeto do bem, com maiúscula, da verdade, com maiúscula, da fidelidade ao acontecimento, com maiúscula. Minha visão é diferente. Acredito que nessa dualidade não há espaço para a psicanálise. E acho que, para que esse espaço, que Badiou chama de verdade, seja aberto, é preciso aquilo que Lacan chamava de atravessar a fantasia, a negatividade radical, e assim por diante. É um grande debate. Não sou só eu, minha amiga Ziki Alenka Zupancic também escreveu muitas coisas a respeito. Agora estamos trabalhando nisso, no que falta a Badiou. Mariana. O que falta a Badiou? O que falta, no sentido de que simplesmente não aparece em seu pensamento, é o inconsciente freudiano, ou o que ele chama de pulsão de morte. Não é nem o que Badiou chama de ordem do ser, onde somos indivíduos que procuram a felicidade ou coisa do tipo. Nem é diretamente um acontecimento verdadeiro. É algo mais. Bem, pois isso é o que não vejo em Badiou e o que determina nossas diferenças políticas.
Mas deixe que eu diga outra coisa. Acho, e isso me traz muitos problemas, que se você lê Lacan com atenção, apesar de ele proclamar pateticamente o tempo todo que é contra a filosofia, que é um antifilósofo, ele tem razão em sua crítica. Mas acho que acontece algo mais freudiano. A filosofia reage diante de algo que eu poderia chamar de fundamentos não filosóficos da filosofia. E isso é o que Lacan procurou o tempo todo. E você acha que a psicanálise é um tipo de filosofia? Não, mas poderia explicar deste modo. Estou de acordo com Lacan em que a filosofia emerge ao reprimir algo. Mas esse algo não é algo pré-filosófico no sentido de uma sabedoria ou de uma ciência primitiva. É uma espécie de insight bem mais radical. Eu me refiro ao que Lacan disse sobre não existir um grande outro, que não há relação sexual. A psicanálise lida com o que era Urverdrängung, Urverdrängt, o recalque primordial da filosofia. Mas esse é ainda, se assim se quer, o inconsciente da filosofia. Não há psicanálise sem filosofia. Só que a psicanálise olha mais fundo, aquilo que a filosofia teve que recalcar. E isso está claro para Lacan. Ele está constantemente em debate com filósofos. Na sua opinião, também não pode haver filosofia sem psicanálise. Em certo sentido, não. Não literalmente. Mas sim no sentido de que a psicanálise faz reluzir certa ruptura na ordem do ser. Mas isso implica uma leitura muito precisa de Freud. Nesse sentido, a psicanálise, tal como Lacan a entende, sempre existiu. Não se trata simplesmente de outra ciência sobre os problemas psíquicos. Freud escreveu algo que, sim, mas Freud muitas vezes era um tonto. Como disse Lacan, Freud não fazia ideia do que tinha descoberto. Mas ele também escreveu que, em sua opinião, a psicanálise não era Weltanschauung, em alemão, visão de mundo. Sim, mas se referia a um modo mais para o científico, não filosófico. Freud não era consistente. Esse é um fato básico. Estava sempre tentando propor certo reducionismo científico. Até certo ponto, Freud escreve de uma maneira muito cognitiva, neuronal. Aspas. Quando realmente soubermos como trabalha a nossa mente, não precisaremos mais da psicanálise. Muitos neurocientistas citam Freud. Ele sabia que a psicanálise era temporária. Agora que sabemos como funciona a nossa mente, já não precisamos de Freud, não precisamos da psicanálise. O que Heidegger chamava de diferença ontológica é uma certa ruptura na ordem do ser que torna impossível toda Weltanschauung, visão de mundo. Você acha que a psicanálise perdeu o sentido da provocação? Sim e não. É uma boa pergunta. Lacan dizia isso de um jeito muito bonito. Qual era a provocação da psicanálise? Não eram, como pensávamos, aquelas metáforas infelizes, você sabe. Nosso eu racional é só a ponta do iceberg. Ainda resta submergir no inconsciente. A grande descoberta de Freud reside em mostrar como até nosso inconsciente está integrado no nosso discurso com uma estranha racionalidade. Essa é a grande novidade. A psicanálise não é uma filosofia de vida com a qual você se justifica. Somos seres irracionais e passionais. Não.
Nossas paixões são artificiais, construídas. É aí que a psicanálise se mostra hoje cada vez mais atual. Mas não a que existe. Qual você imagina? Talvez eu erre em minhas previsões. Lacan, mais para o final de sua vida, era um pessimista. Dizia que talvez a psicanálise simplesmente desaparecesse com essa etapa do novo capitalismo. Eu acho que a situação está muito aberta, no sentido de que o maior perigo para a psicanálise provém da própria psicanálise, de todos aqueles psicanalistas tradicionais e revisionistas que estão completamente perdidos. Costumo citar uma história de que gosto, que é da coroação de Napoleão como imperador. Ele ordenou que o Papa o coroasse. O Papa se aproximou de Napoleão com a coroa e ele a tirou de suas mãos, pondo ele mesmo a coroa na cabeça. E o Papa lhe deu uma resposta maravilhosa. Disse ao novo imperador: eu sei por que você fez isso. Queria destruir e humilhar o cristianismo. Mas, acredite em mim, ele advertiu, você vai falhar. Nós, da igreja, estamos tentando fazer isso há 200 anos e só temos falhado. Nesse sentido, e nisso Lacan tinha muita clareza, a psicanálise resiste à sua própria subversão, desde, completou o Mariano, as instituições psicanalíticas, sim, são as que lutam contra o realmente subversivo em psicanálise. E ela talvez vá desaparecer. Talvez o problema seja a psicanálise como profissão, porque não é a mesma coisa como teoria e como prática. Sim, esse é outro problema. Meus críticos costumam proclamar que eu sou só um filósofo e todo psicanalista deve se basear na prática. Você nunca teve uma prática clínica? Não. E, devo admitir, tenho um problema com isso. Minha resposta é muito simples. Olhe para mim. Sou uma pilha de nervos. Imagine meus possíveis pacientes que vêm me ver com seus problemas. Você consegue imaginar que tenho a mim como psicanalista? O que quero dizer é que, com Freud, está claro que a teoria psicanalítica não é só a teoria de uma praxis, e sim, ao mesmo tempo, uma teoria de por que a prática, no final das contas, deveria falhar. Freud colocou isso em termos muito precisos quando disse que a psicanálise como prática teria sido realmente possível só numa sociedade que não precisasse dela. A psicanálise, nesse sentido, é literalmente uma profissão impossível. Você trabalha em condições que basicamente o condenam a falhar. E isso é o que a teoria explica. Não apenas como fazer uma boa psicanálise, mas também porque, no fim, vai falhar. Costumo citar Beckett, aí o Mariano. Ah, sim, adoro. Tentar de novo, falhar de novo, falhar melhor. Por isso eu acho que, para ser um verdadeiro psicanalista, você deve conhecer a teoria, ao menos em certo nível. Se você abandona a teoria, troca a psicanálise por uma simples clínica. Algumas pessoas não trabalham bem, então tentamos acomodá-las para que funcionem melhor. O significado do que Freud chamou foi traduzido de maneira incorreta, Unbehagen in der Kultur, descontentamento, mal-estar na cultura. Sim, no fim, você precisa da psicanálise não só pelo fato de que não teve sucesso socializando por si mesmo, mas porque deve reconhecer que seus problemas pessoais são reações àquilo que está mal, ao patológico da sociedade. Já que você me fala nessas traduções, vou contar uma história desagradável
que me agrada. Quando visito algum país, sempre pergunto pelas obscenidades, pois me interessam as diferenças linguísticas. Sabe qual é a minha favorita da Argentina? Uma das grandes diferenças que existem entre o espanhol da Espanha e o da Argentina é o verbo correr, C-O-G-E-R. Na Espanha, é simplesmente pegar, agarrar algo. Mas para vocês é sinônimo de roder, J-O-D-E-R, foder. E essa é uma história maravilhosa. Você deve conhecer. Todos os argentinos conhecem. Um tonto espanhol chega na Argentina e diz: "Donde puedo correr um táxi?" Sabe qual é a resposta do argentino? Você pode tentar pelo cano do escapamento, mas não seria muito limpo. Gosto disso. É o espírito da psicanálise. O humor é muito importante nas suas teorizações. Sim, acho que todo grande dialético, como era Hegel, tem senso de humor. Inclusive Lenin, o último Lenin, estava obcecado com isso. Deixou escrito que não havia suficiente humor no Comitê Central. E o que ele realmente estava fazendo era descrever uma espécie, certo, isso não é o termo correto, uma espécie de psicanálise coletiva cheio de comentários humorísticos com piadas e tudo. Sabe o que realmente me fascina? Hegel tinha uma noção magnífica, e isso é extremamente subversivo, do que ele chama de humor objetivo. Diz que há um humor subjetivo, que é a ironia, a arrogância britânica. Eu rio de você, você é um idiota. Hegel se opõe a isso e diz que essa subjetividade é vaidade, é pensar que você é mais brilhante. Ele diz que o verdadeiro dialético reconhece o humor objetivo, onde as coisas são engraçadas por si mesmas. Você não tem que ser mais inteligente que a realidade. Basta simplesmente registrar a loucura da realidade. A realidade conta a piada. Sim, acho, por exemplo, que aqueles críticos liberais que tiram sarro de Trump não são confiáveis. Trump é ele mesmo uma piada. Inclusive Auschwitz, em sua faceta mais horrível, tem momentos humorísticos. Não no sentido de que você vá rir com aquilo, mas sim no sentido da loucura, que tem um fator humorístico. A tragédia subestima o horror do Holocausto. Um herói trágico ainda mantém certa dignidade. Mas quando as coisas se tornam verdadeiramente horríveis, é obsceno catalogá-las como trágicas. A tragédia é a história de um herói que confronta seu inimigo, mas descobre que é ele próprio, é o reconhecimento trágico. Estou lutando contra o inimigo, mas Deus, na verdade, estou lutando comigo mesmo, como Édipo. Mas você não pode analisar Auschwitz dessa maneira. A experiência trágica dos judeus que amávamos, eles eram os verdadeiros responsáveis do Holocausto. Não! O Holocausto foi aterrorizante. Não foi uma tragédia, e sim uma comédia totalmente contingente. Você não fez nada, puseram você ali, o que aconteceu com você não tem um significado profundo. Essa é a verdade. A tragédia é sempre uma tragédia de sentido. Nesse aspecto, e aqui vou até o fim, peço que voltemos a Lacan. A tragédia é Antígona. De novo, não estou minimizando a dor, o horror. Estou dizendo que a tragédia, a noção de tragédia, funciona só em certo nível, ainda moderado, em que se tem um conflito trágico. É obsceno designar o Holocausto como uma tragédia.
Você gosta de provocar. Sim, mas sabe o que penso? Meu objetivo pedagógico seria defender que a verdadeira provocação é a própria realidade. Pessoas como Putin, Trump, etc., eles são os verdadeiros provocadores. Eu tiro sarro, eu provoco. Mas meu objetivo é que as pessoas percebam que eles são a verdadeira provocação. Você acha que o psicanalista deveria ser mais divertido, menos trágico? Gosto desse humor desesperado, o humor do desespero. O humor implica que algo é muito traumático, que não estamos prontos para confrontá-lo como uma tragédia. Você é muito jovem para saber, mas com certeza já ouviu falar do massacre de Srebrenica, na Bósnia. Escrevi sobre isso. Na Bósnia, na zona de Srebrenica, para poder confrontar o horror, porque quase todos os homens foram assassinados pelos sérvios, as pessoas desenvolveram um senso de humor extremamente obsceno. As vítimas. Há, por exemplo, uma piada clássica que, devo avisar, é muito vulgar. Os protagonistas são Mujo e Fata, um casal bósnio. No povoado, pensavam que Mujo, o marido, poderia ser um dos cadáveres encontrados numa fossa comum. O problema era que os rostos e os corpos estavam destroçados. A única parte que permanecia a salvo era o pênis. Assim, coletaram entre os corpos uns 50 pênis e pediram à Fata que, por favor, examinasse todos e dissesse se algum era de Mujo. Ela revisa todos e diz: este não é de Mujo, este também não, nem este outro. Depois de um tempo encontra um e diz: este não é nem de Srebrenica. Que ela houvesse tido relações com todos é uma bela ambiguidade lacaniana. Pode-se entender assim, ou como se ela só houvesse tido relações com 2 homens, Mujo e o dono do pênis, que ela havia reconhecido. Conheço o homem que me contou a piada. Publicamos algo juntos. Chama-se Daniel Arsenievich e é um linguista muçulmano da Bósnia. Ele me explicou que essas piadas não são consideradas gozação. O que acontece é que ainda é muito doloroso enfrentar o massacre de uma maneira trágica. A única coisa que conseguem fazer é brincar a respeito. É uma espécie de reconhecimento da derrota. Ainda não são capazes de fazer o trabalho de luto. Essa é a razão pela qual a única coisa que permanece são as piadas. Então, o que digo é que devemos contar piadas, mas não para tornar as coisas mais fáceis, e sim para reconhecer, admitir que ainda não somos capazes de confrontar o problema. Você acredita que acontecimentos como os de Srebrenica ou o Holocausto são, de certa maneira, impensáveis? Não penso isso. O que acho é que leva um tempo para assumi-los. Veja o Holocausto. É preciso que passe o tempo para entender. Não dá para ir direto nisso. O tempo é necessário para confrontar esse tipo de coisa. E no processo é preciso humor. Nesse tempo, a única coisa autêntica é o humor. Qual é o seu lugar em relação à psicanálise? Prefiro não pensar nisso. Minha postura é muito simples. Acho que nós, os filósofos, inclusive os psicanalistas, não podemos dar respostas. Podemos fazer as perguntas certas.
É a única coisa que podemos fazer. As pessoas me perguntam o que acontece com a ecologia ou o que fazer politicamente. E eu não consigo responder. O único que posso dizer a você e às outras pessoas, ou ao menos isso espero poder fazer, é onde estão cometendo um erro na maneira em que fazem as perguntas. Qual é a sua relação com a comunidade psicanalítica? Eles me consideram um pouco arrogante e, ao mesmo tempo, isolacionista. Eu faço o que faço. É problema deles o que pensam de mim. Não me preocupo com eles. Não me importa se sou um marginalizado ou não. Você fez algo que eu aprecio muito. Encontrou uma forma de falar com grandes comunidades de pessoas. Sim, mas estou chegando a um limite. Estou progredindo cada vez mais na escrita de 2 tipos diferentes de livros. Por um lado, livros filosóficos de umas 1000 páginas. E por outro, livros políticos um pouco mais curtos. Eu sou basicamente um pessimista. Não acredito nessa intelectualidade popular. Sempre é uma minoria a que entende. As pessoas, a grande maioria, aqui é onde sou pessimista, não consegue realmente me seguir, mas consegue seguir o que nós chamamos de provocações. Isso é suficiente para mim. Provocar, fazê-los pensar.